ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. A paz de Jesus, queridos irmãos, que alegria chegar até você, a sua casa, a sua família, com mais um programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, no sistema Canção Nova de Comunicação. E nessa noite, para derramar sobre o nosso coração a água viva, o amor de Deus, que é o próprio Espírito Santo, que vem até cada um de nós. Então seja muito bem-vindo também a esse programa, mais que um programa, um grande grupo de oração que chega até a sua casa. Eu quero acolher os irmãos que estão aqui conosco, também apresentar a vocês aqueles que estarão nos ajudando a rezar nessa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Dayana. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui em mais um programa Celebrando Pentecostes. Meu nome é Yara, sou lá de Caratinga, Minas Gerais. Participo do grupo de oração Cristo Rei e neste tempo estou como presidente do Conselho Estadual da RCC Minas Gerais. Amém. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Acolhemos também todos os mineiros que nos acompanham nessa noite. Mais uma vez, bem-vindo, nosso ministro de música aqui nessa rodada de programas, né? Se apresente para a gente. Obrigado, Dayana. Seja bem-vindo você também ao programa Celebrando Pentecostes. Tiago Anjos, Grupo de Oração Arca da Aliança, São Vicente, Diocese de Santos, São Paulo, onde neste tempo eu sirvo como coordenador diocesano do Ministério de Música e Artes. Bem-vindo. Bem-vindos todos a esse grande cenáculo de amor, onde o Espírito Santo quer alcançar a nossa vida e o nosso coração. E o tema desse programa de hoje vai nos convidar a mergulhar numa passagem talvez muito conhecida de nós, que é a palavra, a parábola do semeador. O tema: outras sementes caíram em terra boa e deram frutos, muitos frutos. Os frutos do Espírito Santo querem se derramar sobre a sua vida nessa noite. Que o nosso coração já vá se colocando na presença do Senhor, para que seja essa terra boa, onde a chuva, onde a água viva do Espírito Santo caia. E saiba nessa noite que, independente de como está o seu coração, o Senhor é aquele que não desiste de semear até alcançar a terra boa da nossa vida e do nosso coração. Então vai se colocando na presença do Senhor, vai colocando a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar a louvar ao Senhor nesse dia, a encontrar no seu coração quais são os motivos que você tem a louvar a Deus nessa noite, nesse domingo, mais um dia que o Senhor fez para nós, a semana que está iniciando. Vamos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, um Pai que nos ama, aquele que criou esse mundo para nós, que criou a mim, que criou a você, que sonhou com a nossa vida. Louvemos a Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, um Deus que nos ama tanto ao ponto de entregar seu Filho na cruz para nos salvar. Louvemos o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que é a força do alto, o ruá, o sopro da vida que nós tanto precisamos. Então, Senhor, nessa noite nós queremos te louvar e te bendizer. Louvar ao Senhor porque Tu és um Deus poderoso, grandioso, um Deus que abre o mar, que acalma a tempestade, o mar agitado da nossa vida, um Deus que venceu a morte, que ressuscitou Lázaro, um Deus que está vivo, um Deus soberano para fazer infinitamente mais e mais e mais daquilo que Ele já fez. Nós queremos Te louvar e Te bendizer porque o Senhor é grande, forte, invencível, pelo Seu amor que não desiste de nós, que não desiste da nossa vida, que não desiste de nos esperar, de nos encontrar, de buscar a cada um de nós. Mesmo às vezes, Senhor, sendo ovelhas rebeldes, o Senhor vai até o nosso coração, até nos encontrar. Nós Te louvamos e Te bendizemos nessa noite e queremos dizer mais uma vez que Tu és o nosso Senhor. Louve ao Senhor também pela sua vida. Louve ao Senhor pelos cuidados dEle, mesmo que você não veja, não sinta. O Senhor, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Parar na frente do celular, da TV agora, foi um plano de Deus para alcançar a nossa vida. Então nós queremos Te louvar e Te bendizer, Senhor, pelos Teus planos de amor. Te louvar e Te bendizer pelas promessas de amor que o Senhor já fez na nossa vida.
te louvar e te bendizer, Senhor, porque Tu és aquele que cuida de nós. Não estamos sozinhos, porque Tu és a nossa força, a força que precisamos. Te louvar pela Tua mão poderosa que nos sustenta. Sim, a mão de Deus nos sustenta a cada dia. Nós te louvamos, Senhor, pelos cuidados de hoje, pela providência de hoje, por tudo aquilo, Senhor, que fez na nossa vida e ainda fará. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos Te louvar e Te bendizer de todo o nosso coração. O louvor, ele atrai a glória de Deus, meu irmão, minha irmã. É como se nós tocássemos na mão de Deus com o nosso louvor e ela se inclina, se derrama para nos abençoar. Então, nós queremos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é em nós. Bendito seja, Senhor. Cantemos os louvores de Deus nessa noite, cantemos louvando ao Senhor, cantemos bendizendo ao Senhor e deixemos que a glória de Deus já vá se derramando aqui no nosso programa, aí na sua casa. Cantemos os louvores do Senhor. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Senhor, possa fluir no nosso coração agora a água viva do Espírito Santo. Que Ele possa jorrar em nós essas águas vivas. Você que ora no Espírito, solte a sua voz. Ore conosco nessa noite, deixe a água viva do Espírito Santo fluir na sua oração. Deixe o Espírito Santo mesmo já vir inundando a sua vida, alcançando você. Shiri, alabari, shiri, alabari, alabari, shiri, alarelelelelelelele. Kiri, andaralabari, shiri, alabari. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a necessidade do nosso coração. Talvez o nosso coração hoje está seco, está árido. Nós precisamos dessa água que flui, que jorra, Senhor, em nós. Tu que és a fonte dessa água, jorra sobre a nossa vida, jorra sobre o nosso coração. O Teu Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Shiri, alabari, shiri, alarelelele, kandar, alabari, chamar, amar, alamarere. Você que há muito tempo não orava, o Senhor traz no meu coração pessoas que estavam distantes até mesmo da igreja. Você que já foi participante de grupo de oração, você que deixou de participar, o Senhor coloca em você uma nova água. É como se Ele jorrasse mais uma vez para a sua vida agora, em sua vida agora. Ore no Espírito, você que talvez há muito tempo não orava. Shiri, alabari, alabari, shiri, alabari, vem jorrando essa água viva, nos batizando, Senhor, nos mergulhando nessa noite, todo o nosso ser plenamente mergulhado na água viva do Teu Espírito. Shiri, alabari, 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 alari, 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 kiri, alabari, chamara, maricanda, lelelele, chamara, baralari, lelelele. Seu coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Com o nosso coração assim abertos, desejosos dessa água, da presença do Senhor que já jorra na nossa vida e no nosso coração, nós vamos pedir sobre a Yara que essa água viva venha jorrando, enchendo ela, fazendo com que ela transborde nessa noite, seja a boca de Deus a nos falar. De uma forma muito especial, Senhor, nós te pedimos, encha, Senhor, encha até transbordar o coração dessa nossa irmã, pela graça, pela força, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, a Mãe do Cenáculo, que ela esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmãos, então, como Dayana já disse, o tema desse grupo hoje, né, o tema do nosso Celebrando Pentecostes é: outras sementes caíram em terra boa e deram frutos. E eu gostaria já de perguntar como está o seu coração, como está o terreno do seu coração. Ele tem sido um coração fértil, um coração dócil à vontade e à voz do Senhor e tudo aquilo que Ele nos propõe? Ou o seu coração tem andado um pouco distante? E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 4. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Que nós possamos escutar e deixar com que essa palavra de fato gere no nosso coração vida. Nós vemos aqui Jesus contando essa parábola e sabemos que ele é esse próprio semeador, que ao caminhar na nossa vida, que ao passar também nessa terra com seus apóstolos, ele lançou a palavra do Senhor. Ele lançou, ensinou, cuidou, amou, formou. E tudo aquilo que Jesus pôde lançar precisava de encontrar terrenos para que pudesse acolher, para que aquelas palavras pudessem gerar frutos. Então, na nossa vida é da mesma forma. Nós precisamos deixar o nosso coração aberto para que essas sementes lançadas no nosso coração gere frutos. Então, Jesus é o semeador. O nosso coração é este lugar, é esta terra onde Ele quer semear. E nós vemos aqui, então, alguns cenários. O primeiro deles é essa semente que fica à margem. É as pessoas que às vezes não quer acolher a palavra de Deus ou que de um primeiro momento até escuta aquela palavra, ouve a palavra, mas não a coloca como centralidade na sua vida. Eu ouvi, eu escutei aquela palavra. Ou então aquelas pessoas também, e eu já fiz isso, talvez você também já fez, que ao ouvir aquela palavra, que ao ouvir uma pregação, a gente lembra e fala: nossa, eu queria que fulano escutasse essa palavra, eu queria que fulano estivesse naquele retiro. E muitas das vezes, ao querer que as pessoas estivessem ali, nós não olhamos o que aquela palavra gera de novo no nosso coração. Então, muitas das vezes nós achamos que a palavra é para um, é para outro, e nós ouvimos a palavra, mas não deixamos com que ela gere frutos, gere vida no nosso coração. Então, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, porque ela é inesgotável, ela sempre se renova, nós precisamos então ler essa palavra e falar: o que o Senhor quer dizer para mim hoje nesta palavra? Esta palavra é para mim. Nós já escutamos inúmeras vezes, talvez, essa passagem, esta pregação sobre essa palavra do semeador. Mas e hoje? O que o Senhor quer me dizer com esta palavra? Depois nós vemos a semente em meio às pedras, a semente que não germina no coração. Um coração, às vezes, que tem ali a sua pedra ou está como corações de pedra. Muitas das vezes que está próximo de Deus apenas na alegria, que está apenas diante de situações que o favorecem, mas que não firma os pés na fidelidade ao Senhor. Às vezes um coração que fica na superfície, que vai até um certo ponto, escuta a palavra, começa, mas fica ainda na superfície, não entra na profundidade. Às vezes um coração que não tem uma aliança verdadeira com o Senhor,
que quando muitas das vezes não acontece aquilo que nós queremos na nossa vida, nós viramos as costas. Ou seja, ouvimos a palavra, às vezes choramos, emocionamos, entendemos ali, mas não deixamos ela criar raiz no nosso coração. Ficou ali na superfície. Se você está passando por um coração, querido, por uma situação com o coração endurecido, peça ao Senhor hoje a docilidade, que retire essas pedras do seu coração, ou se você se vê como um coração de pedra, que Ele retire esse coração de pedra e coloque um coração fiel a Ele. Depois nós vemos que outras caíram e os espinhos depois sufocaram aquelas sementes. Estes são os que ouvem a palavra, mas no caminho se deixam seduzir por outras coisas, por outros acessórios, que não deixam com que a palavra entre também no seu coração e crie raízes. Às vezes a palavra do Senhor é sufocada pelas nossas preocupações exageradas, pelos nossos pensamentos acelerados, e então a palavra cai no nosso coração, mas a turbulência da vida sufoca aquela palavra e às vezes em um momento nós olhamos e não conseguimos, às vezes no momento em que nós mais precisamos colocar em prática aquela palavra, nós não conseguimos colocar porque muitas das vezes a preocupação tomou conta e sufocou o nosso coração. Então, cuidado com as preocupações exageradas, que sufocam o nosso coração, cuidado com os encantamentos, com os prazeres deste mundo, que sufocam o nosso coração e que quando a palavra precisa de fato começar a criar raízes, nós não conseguimos nos posicionar. A preocupação ela deve ser substituída por oração. Quantas das vezes nós estamos preocupados e falamos, nós não conseguimos nem rezar, de tão preocupado que eu estou. Então veja, por isso que sufoca o nosso coração. Mas a preocupação deve ser substituída pela oração. Depois, então, nós vemos esse solo fértil, esta terra fértil. E essa terra fértil é aquele coração que não só ouve a palavra, mas que escuta a palavra, degusta a palavra, que rumina a palavra. E ali, neste coração, a semente faz com que gere frutos. Ali naquele coração, nós começamos a ver as raízes, porque a terra estava preparada, porque o coração estava preparado para ouvir e está colocando em prática aqueles ensinamentos. Um coração que tem uma terra fértil é aquele coração que entende o poder transformador da palavra, a novidade da palavra, e que não só aprende, escuta, mas que começa a dar passos em direção a essa palavra com perseverança, para fazer com que ela se torne prática na sua vida. E é desse coração que nós precisamos cuidar, é desse terreno que nós precisamos cuidar hoje, porque o Senhor de fato quer semear, quer que nós demos frutos para Ele, para o reino, mas o nosso coração precisa estar próximo dEle. Nós precisamos, irmãos, preparar este terreno para ser um lugar onde a palavra encontra lugar, onde a palavra encontra repouso, onde a palavra encontra transformação na nossa vida. Em um momento na palavra, nós vemos que a palavra nos diz que guarde o seu coração, porque dali procede todas as suas decisões, os seus sentimentos. E esse terreno que é o nosso coração precisa ser guardado, precisa ser lapidado para ouvir a palavra e fazer com que ela gere frutos. O nosso coração precisa frutificar para o Senhor. Permita então que a palavra do Senhor gere raízes, crie raízes no seu coração. Que não seja só mais um que escuta ou que está na igreja ouvindo todo dia, mas não vê nenhuma mudança na vida. Não. Deixe o seu coração ser um coração dócil. Proteja o seu coração dos prazeres deste mundo, dos espinhos deste mundo e guarde o seu coração no Senhor para que ele seja um lugar de repouso e de manifestação da graça de Deus. Nós vemos que a palavra não volta sem fazer efeito. Então, que hoje você aproveite esta palavra, aproveite esse convite do Senhor,
Aproveite as sementes que estão sendo lançadas na sua vida. Porque quanto mais o terreno é fértil, mais frutífero ele é. Quanto mais o seu coração está dócil e atento, mais frutos você vai dar e você será transformado. Que você já possa ir fechando os seus olhos e rezando com esta canção nessa noite, pedindo ao Senhor a graça deste coração que acolhe, que deixa criar raízes, que faz de fato a palavra de Deus acontecer na sua vida. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E que você possa ir pedindo ao Senhor essa graça. Jesus, manda o teu Espírito Santo e transforma as realidades do meu coração. Como você chegou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, como você chegou neste programa, talvez o seu peito com esse coração de pedra, talvez você tenha caminhado, mas não tenha visto os frutos do Senhor. Peça, Senhor, converte o meu coração, dá docilidade ao meu coração. Eu quero ser esse terreno fértil para frutificar a Tua Palavra. Senhor, não permita que a Tua Palavra se perca na minha vida. Venha, Espírito Santo, e manda Teu Espírito transformando o meu coração, renovando o meu coração. Dai-me, Senhor, um coração novo nesta noite. Dai-me um coração novo nessa noite, um coração que ama, um coração que escuta, um coração que guarda a palavra e permite que ela gere frutos. Vem, Espírito Santo de Deus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Você pode ir dizendo, manda teu Espírito Santo, Senhor. Vem transformar, vem lavando meu coração. Tem uma outra parte dessa canção que vai dizer, lava, purifica, restaura-me de novo. O Senhor ele pode lavar e transformar todas as realidades. Se o seu coração talvez hoje seja esse coração de pedra, não te preocupe. Se você abrir o coração, se você pedir, o Senhor pode transformar do nosso peito o coração de pedra em coração de carne. Então vem, Espírito Santo, toca todas as realidades. O semeador, meu irmão, minha irmã, ele não desistiu de semear. Ele foi semeando e o terreno foi se transformando num terreno bom. Assim também é o nosso coração. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste da sua vida. Talvez até mesmo você tenha desistido de você e nem acredite mais que o seu coração, que a sua vida possa ser transformada. Mas o Espírito Santo transforma todas as realidades. Tudo que Ele toca, Ele transforma. Então deseje nessa noite, vem Espírito Santo, vem lavar o meu coração, vem purificar o meu coração, para que eu seja esse coração cheio de paz, de alegria. Quais são os frutos que você precisa? A esperança, uma fé renovada, um amor fortalecido. O Espírito Santo pode fazer tudo. Cantemos, peçamos que o Senhor nos lave e nos purifique nessa noite. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o
teu povo, derrama sobre nós a água do amor, do Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Nós já te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que se derrama em nós, por não ter desistido de nós, nos feito fazer viver esse programa e derramar sobre nós ainda mais a sua água viva para nos transformar, para transformar o nosso coração. Bendito seja, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória por essa palavra maravilhosa que alcançou a nossa vida nessa noite. Nós queremos também dizer a você que você pode ajudar a Renovação Carismática Católica do Brasil a continuar espalhando a graça da cultura de Pentecostes por meio das nossas formações, eventos, encontros e também por meio desse programa. Você pode ser um colaborador fiel dessa obra de evangelização. Tudo aquilo que você ajuda a RCC, ele se reverte em evangelização, em formação, em grupos de oração. Então acesse o nosso portal rccbrasil.org.br/eu colaboro e faça o seu cadastro. Deus abençoe você, a sua semana, e nós ficamos aqui celebrando Pentecostes. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.